Boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos ver se vai dar. Ótimo. Olá, Olá, boa tarde. tudo bem? Tudo bem? Estamos Boa. só a aguardar um bocadinho a ver se juntam mais pessoas. Ok. Consegues me ouvir bem? Sim, eu estou a ouvir bem. Vamos ter que Boa. perceber se também nos outros sítios também nos ouvem bem. Ok. Tudo a correr bem? Sim, Sim? já sim. Ora Ora, bem, vamos lá. nunca fiz isto num sábado a esta hora, vamos ver. Ok, Ok. a ver se juntam mais pessoas. Boa tarde a Boa todos e a tarde. todas. A ver se temos mais quórum, se não, hum, avançamos. Podemos Começamos. fazer mesmo assim e fica sempre, se tu concordares, fica sempre Uhum. disponível também no IGTV, por isso Tá a bem. informação é o mais importante. Bom, Então, já são 15 horas, por isso acho que podemos ir iniciando e realmente começando. as pessoas Ok. vão entrando e vão também percebendo. Ahm, Portanto, estes lives que já é o nosso terceiro, Uhum. surgiram no sentido de criar mais do que um espaço de partilha de informação, um espaço dinâmico, de interação, de partilha, de rede, e com isso, de facto, são vários os recursos, os profissionais que estão ao nosso dispor e um dos objetivos também é dar a conhecê-los. Assim como temas relevantes da nossa saúde, não só física, como saúde mental. E nesse sentido, achei pertinente convidar aqui a Joana, que já conheço há algum tempo, precisamente no âmbito da colaboração na área da sexologia, embora a questão da saúde pélvica vai muito para além disso e vamos ficar a perceber mais sobre isso. Um, e ainda bem que ela aceitou o meu convite para estar aqui, embora seja um desafio, mas Sim. acho que é importante. Um, eu vou começar por falar um bocadinho de ti, do teu percurso. Portanto, és licenciada pelo Instituto Superior de Saúde do Alto Ave, Uhum. e tens pós-graduação em Fisioterapia na Saúde da Mulher, pela Sim. Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa. Sim. Atualmente trabalhas em prática privada, essencialmente, desde 2016, em Braga e em Guimarães, certo? Certo. E o teu trabalho é sobretudo voltado para as fases muito relacionado com a gravidez, a pré-conceição, o pré e pós-parto, mas depois também nas disfunções do pavimento pélvico, aqui não só o feminino como também o masculino. Sim. Pronto, não sei se tiveste a oportunidade de acompanhar alguns stories que fomos partilhando aqui.
em Uhum. que fizemos algumas sondagens acerca do conhecimento sobre a saúde pélvica, sobre o que é a fisioterapia do pavimento pélvico e, de uma forma geral, as pessoas até já conheciam o conceito, mas só uma minoria é que recorre ao mesmo. Ok. Por isso, acho que isso também se pode ver um bocadinho ainda alguma falta de conhecimento mais específico. Por isso, eu ia Sim. começar precisamente por te perguntar o que é a fisioterapia do pavimento pélvico e o que é que faz um fisioterapeuta do pavimento pélvico. Ok. Antes de mais, Raquel, eu começava por te agradecer pelo convite. Estou efetivamente a sair da minha zona de conforto, mas acho que também é importante em prol de um bem maior, não é? Que é o transmitir conhecimento das nossas áreas em específico e pela oportunidade também de poder divulgar a área da saúde da mulher e da reabilitação pélvica, porque, como estava a dizer, cada vez mais começa a ser conhecido o termo e é ótimo, mas ainda notamos que as pessoas não recorrem muito aos nossos serviços por vários motivos, um dos quais também lá está essa falta de informação específica de saberem exatamente em que situações é que nós podemos intervir e como tal, saberem que têm uma ajuda do nosso lado e poderem recorrer. Pronto. Em relação à tua questão, então, nós atuamos em tudo o que seja disfunções a nível de pavimento pélvico. Portanto, contextualizando, o pavimento pélvico é uma estrutura muscular, um grupo muscular que fica na base, mesmo no fundo da pelvis, também conhecido pelo chão pélvico. E o que ele faz é recobrir, ou seja, todo o fundo da pelvis é recoberta por essa estrutura muscular e ele serve também de apoio ou de suporte aos órgãos pélvicos, que neste caso será o útero, a bexiga e o reito. Portanto, como ele intervém em todas essas zonas, né, todos esses órgãos, ele tem a função de continência urinária e continência fecal, tem um papel muito importante também na sexualidade e uma intervenção também muito direta no parto, tanto no pré-parto como no pós-parto. Além destas situações, temos também toda outras áreas em que nós podemos intervir. Por exemplo, falamos muito na saúde da mulher, que especificamente a pós-graduação também é a saúde da mulher, mas nós intervimos também junto dos homens, né? Ou seja, muito por disfunção sexual masculina, e também no caso, por exemplo, de cirurgia de próstata, tanto podemos fazer uma reeducação anterior, quanto depois uma nova adaptação à realidade, que muitas vezes também acontece ficarem com situações de disfunção erétil ou situações de incontinência urinária. Pronto. Em relação às senhoras, podemos fazer toda uma preparação, neste caso do corpo, para o parto, ou seja, tentarmos minimizar aquilo que sejam as consequências os sequelas de um parto. Temos de trabalhar também a nível de pavimento pélvico, promover a elasticidade daquele músculo para facilitar, neste caso, um parto vaginal, caso seja possível, não é? Podemos também depois trabalhar em termos de prevenção de diástase. Diástase é o afastamento dos reitos abdominais, que é fisiológica na gravidez, mas que em determinadas situações há senhoras que ficam com uma diástase maior do que aquilo que seria o fisiológico e, portanto, é necessário uma prevenção se nós nos apercebermos disso durante a gravidez e depois uma reeducação no pós-parto. Temos também a possibilidade de fazer depois toda um trabalho a nível de cicatriz, tanto cicatriz de episiotomia se existir, quanto uma cicatriz de uma cesariana também, no caso de ser essa a via de parto. Quero também já desmistificar aqui que nós, ou seja, a fisioterapia de pavimento pélvico, de reabilitação pélvica, não é só importante no caso das mulheres quererem ou desejarem um parto vaginal, é também importante no caso de uma cesariana. Nós temos ali na mesma um desenvolvimento uterino a ocorrer, né? Temos uma gestação das duas formas, portanto, independentemente da via de parto, é importante que depois seja feita uma avaliação, preferencialmente um acompanhamento, não é? Durante a gravidez, mas pelo menos uma Também ter, avaliação. e pode ter também algumas consequências a nível sexual, não é só Sim, quando o parto é por via vaginal. sim, sim. As disfunções sexuais que possam surgir pós-parto tanto acontecem no caso de uma gravidez, desculpa, de um parto vaginal quanto de um parto por cesariana, sim.
Uhum. Em caso, por exemplo, que não tenha a ver com gravidez nem pós-parto, temos de intervir também situações com sequelas de menopausa, por exemplo, ou pós-partos de cirurgias pélvicas, ou situações de prolapso, que é a queda dos órgãos pélvicos, em situações às vezes que nos seja possível, não é, ajudar de fertilidade ou infertilidade, neste caso, não é? Por exemplo, há senhoras que podem eventualmente ter alguma dificuldade em engravidar por falta de mobilidade ou biomecânica dos órgãos pélvicos. Claro que isso tem que ser sempre em trabalho multidisciplinar, mas nós também podemos ter alguma intervenção nesse sentido. Aí falamos de disfunção sexual também, por exemplo, Uhum. vaginismo ou Sim, outra situação. sim, sim. Associado ou não a pós-parto, por exemplo, não é? Porque há senhoras que também podem desenvolver quadros de vaginismo no pós-parto, mas pode ser sem estar em período de gestação ou melhor, sem ter passado por uma gestação. Temos casos de vaginismo sim também, que é a contração involuntária dos músculos do pavimento pélvico que impedem a penetração, e também casos de dispareunia, ou seja, não é impeditivo, ou seja, consegue haver penetração, mas há uma dor prévia ou uma dor durante a relação ou posterior, né? Tem todas essas Pode situações. eventualmente evoluir depois para vaginismo. É Sim, importante as pessoas terem também consciência disso. Às vezes suportam aquela situação mais tempo do que se calhar seria benéfico e acabam por desenvolver quadros mais graves do que inicialmente. sim, exatamente. E pronto, o âmbito é de facto muito abrangente, embora haja, embora haja também este foco na mulher, de facto os órgãos pélvicos existem quer no homem quer na mulher, pode haver alguma interferência destes músculos ou do seu funcionamento nas funções desses órgãos e portanto pode Uhum. beneficiar quer homens quer mulheres. Sim, exatamente. Mesmo, por exemplo, esqueci-me de referir, no caso de incontinência fecal, não é? Tanto pode ser masculina como feminina, é indiferente, e também podemos ter alguma intervenção nessa área. Ou seja, tudo o que seja consequências, digamos assim, a nível dos três órgãos principais que estão inseridos a nível do pavimento pélvico, os órgãos pélvicos, nós podemos ter toda uma intervenção generalizada nesse contexto, sim. E face a isso, quais são as problemáticas que surgem mais em consultório? Como é que elas surgem? Como é que são abordadas? Fala-nos um bocadinho, no fundo, do teu trabalho Ok. no dia a Pronto, eu dia. neste momento estou a trabalhar só em contexto privado, portanto, as pessoas que vêm, por norma, ou conhecem-me ou sabem que eu trabalho na área, vão falando e vêm às sessões. Portanto, não existe ainda um encaminhamento por parte de nenhum especialista, por exemplo, não é? Lá está, não existe ainda um trabalho em rede. Mas aquilo que eu recebo mais neste momento é para recuperação pós-parto e um caso ou outro também por exemplo, cirurgia de próstata, neste caso, preparação para cirurgia ou recuperação pós-cirúrgica também, e situações de dor musculoesquelética da grávida, ou seja, situações em que existe algum desconforto durante a gestação, que também recorrem. Já tive também uma fase, agora não frequente, mas em que acompanhava muito continências urinárias, de esforço, essencialmente, que poderiam advir também de situações de pós-parto ou então pessoas já com uma idade, no caso dos 50 mais ou menos, em que acabaria por acontecer isso. Uhum. Que às vezes também pode estar relacionado com a experiência de parto e Sim. só se manifesta mais tardiamente. Sim, e depois também, como são muitas situações de tabu, no fundo, as pessoas não falam e depois acaba por ser aquela. A minha mãe também tinha, a minha avó também tinha, portanto isto é normal, é uma coisa que, pronto, acaba por vir um bocadinho no PEC, digamos assim, e as pessoas acabam por estar anos e anos com pequenas perdas que, entretanto, vão agravando e quando realmente já não conseguem mais suportar ou esconder aquela situação é que recorrem a nós. E quando nós vamos fazer a história clínica, às vezes temos situações de perdas, pequenas perdas, que entretanto vão agravando já com
anos de evolução e que sim, que às vezes começam num pós-parto, por exemplo, e que muito depois, às vezes filhos com 8 anos, é que elas vêm a tratamento. Também é um Isso é muito bocadinho nesse interessante. sentido que nós temos que desmistificar e dizer que não, é comum, mas ser comum não significa ser normal. Isso é normal. Portanto, há Uhum. tratamento e nós estamos cá exatamente com o intuito de poder ajudar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Exato, são situações comuns, não quer dizer que devam ser encaradas com Sim, esta leveza e que não devam ser vistas até numa fase o mais precoce precocemente possível. possível. Sim. Que impacto é que tu sentes que estas situações, que acabam, lá está, falaste um bocadinho do tabu, do estigma, que impacto é que tu sentes que elas têm ao nível da saúde das pessoas? Hum, eu percebo-me que mais tarde ou mais cedo as pessoas acabam sempre por desenvolver um quadro de ansiedade, de stress, não é? Acabam por ser situações em que há também, dependendo, lá está, da gravidade da situação, mas acaba por haver um isolamento, ou seja, as pessoas também acabam por exemplo, eu quero ir a um passeio a determinado sítio, mas então eu vou pensar quantas casas de banho é que eu tenho pelo caminho, porque eu sei que eu vou ter alguma perda, ou por exemplo, no caso de ser uma incontinência de urgência, e as pessoas acabam sempre por ter ali algum, em termos psicológicos, não é? Ficar um bocadinho afetadas precisamente porque ficam constrangidas e muitas vezes leva a um isolamento. Depois também no caso de, por exemplo, de disfunções sexuais, são situações em que acabamos sempre por ter ali pessoas com quadros de ansiedade marcados, sim. Uhum. Deixa-me só aproveitar para fazer um disclaimer que não fiz inicialmente, que é importante. Uhum. Sim, Quem nos estiver a ouvir, que podem sempre colocar as vossas questões em direto aqui no chat, que nós podemos vir a responder, ok? Dúvidas que tenham, podem sempre ir partilhando ou comentários que se torna mais interessante. exato. Exato. E, e a questão é um bocadinho essa. Percebes-te que são situações que afetam, que acabam por depois, ou como causa ou como consequência, acabam por estar associadas a sintomas também psicológicos, quer Sim, depressivos, muito. quer de ansiedade, até a própria história, a história pessoal, e de certa forma pode haver aqui, podes sentir algumas necessidades, alguns desafios nestas abordagens. O que é que, quando isto surge, quais são os teus principais desafios e necessidades? Não, estou-me a lembrar especificamente de um caso que tive há uns tempos, do vaginismo, em que ou seja, nós conseguimos ajudar e conseguimos intervir até determinado ponto. Depois deixamos de ter ali estratégias, no fundo. Ou seja, precisamos sempre de um acompanhamento, neste caso de psicologia, de terapeuta sexual, porque nós não temos capacidade de intervenção. Ou seja, o trabalho em rede, principalmente nessas situações, é mesmo muito importante, porque nós depois ficamos limitados, lá está, na nossa intervenção. Acho que acho que essa criação de rede e de perceber que há necessidade de várias áreas, não é? É muito importante, sim. Uhum. E foi um bocadinho também nesse sentido que nós nos conhecemos, ou que nos Uhum. apresentaram e que cada vez mais também construímos, ainda que de forma informal, redes de Sim, contactos com diferentes profissionais. Funciona no sentido contrário. Também, muitas vezes, quando nos surgem, e essa é talvez a situação mais paradigmática, quando nos surgem situações de dor, de vaginismo ou de dispareunia, necessitamos muito da avaliação também física e faz muitas vezes sentido encaminhar ou para a ginecologia, também uhum. inicialmente para Sim, descartar sim, sim, sim. alguma problemática orgânica, mas também para a fisioterapia do pavimento pélvico, e aqui se calhar já com uma intencionalidade mais de intervenção, quando percebemos que realmente pode haver ali
alguns aspectos da dor que têm que ver com o funcionamento muscular, não é? Sim. Com a hiperatividade do pavimento, ou com a hipoatividade do pavimento pélvico, e que queremos que a pessoa, com a ajuda deste profissional, ganhe maior consciência e consiga fazer alguns progressos nessa dessensibilização face à dor. Por isso, ou nos chegam muitas vezes encaminhados da fisioterapia, mas também nós, terapeutas sexuais, psicólogos nesta área, encaminhamos, porque realmente são situações em que é preciso mesmo trabalhar a dois níveis. Peço desculpa, houve aqui um problema técnico. Questões de direitos. Realmente existe essa componente, e nós também sentimos essa limitação. Depois no consultório não vamos abordar a parte mais fisiológica, Sim. mas é importante ela existir, porque senão não se dá também verdadeiras melhorias. Sim, e depois nós temos que ter sempre em atenção que quem estamos a ajudar em primeira mão é o utente, portanto o máximo que nós possamos fazer por eles é aquilo que nós temos, não é? Como objetivo. Portanto, essa interação, mesmo até entre nós, entre profissionais, de trocar um bocadinho algumas ideias, não é? Diferentes áreas, acaba por ser benéfico para nós em termos profissionais, não é? Em termos do nosso crescimento, mas principalmente para o utente, não é? Acabamos por ter ali uma interação e vemos-lo como um todo, porque senão acabamos por ter cada um de nós a sua intervenção, não é? Mas há muito além disso, não é só o físico nem só o psicológico neste caso, não é? A pessoa temos que olhar para ela como um ser, não é? Biopsicossocial, não é? Também as questões de casal, sentes um bocadinho a necessidade de também conhecer a história do casal, perceber como é que se relacionam, Bom, faz alguma intervenção também a esse nível? Não faço muito, porque normalmente as senhoras vêm praticamente sempre sozinhas, não é? Há acompanhamento às sessões, portanto eu não consigo ter muito essa noção depois em termos de dinâmica. O que eu vou sabendo é por elas, mas acabo por ter só um dos lados da história, não consigo ter muito essa abordagem, mas sim, faz todo sentido também, não necessariamente tanto para nós em termos de reabilitação pélvica, não é? Mas para percebermos também como é que nós podemos ajudar e às vezes desmistificar algumas situações que para elas possam ser problemáticas, mas que possam ser até normais, digamos assim, não é? Em termos de dinâmica, porque muitas vezes também há mitos que se criam à volta, por exemplo, da sexualidade, que se tivermos as duas versões, não é, da história, nós podemos conseguir ajudar melhor do que só um dos lados, mas eu pessoalmente não tenho essa experiência, porque normalmente estou sempre só com, neste caso, a mulher em consulta. Mas sim, faz sentido. Já agora também para as pessoas perceberem um bocadinho quais são as principais estratégias que podes utilizar enquanto fisioterapeuta do pavimento pélvico, ou seja, no fundo, em que é que consiste essa intervenção e que tipo de práticas ou de instrumentos, de estratégias terapêuticas, no fundo, é que costumas utilizar? Ok. Nós normalmente começamos sempre por uma recolha da história clínica, não é? Tentar perceber o porquê da pessoa estar ali, quais são os principais sintomas, aquilo que a levou à consulta. Depois fazemos sempre uma avaliação e a avaliação não é só a nível do pavimento pélvico, é toda uma estrutura corporal, não é? Porque o pavimento pélvico está integrado em todo um conjunto em que tudo se influencia, digamos assim, não é? Portanto, temos que avaliar o ser, não é? Toda a avaliação física, não só a nível do pavimento pélvico. Depois abordamos especificamente a nível do pavimento pélvico e aí é a parte mais invasiva, digamos assim, porque é como se fosse uma ida ao ginecologista, né? Então, a avaliação é mesmo interna, a nível seja palpação vaginal, mesmo a nível dos músculos, porque não temos outra forma de os avaliar senão internamente, para perceber como é que está em termos de tónus, em termos de sensibilidade, se existe algum tipo de aderências, como é que está a cicatriz, a capacidade de contração, a capacidade de relaxamento.
Depois, em função daquilo que formos avaliando, vamos definir uma estratégia de intervenção para aquela paciente e pode ser manual, como podemos utilizar também algum tipo de aparelhos, por exemplo o biofeedback, em que existe um registro em nível de computador da contração que a paciente faz, e aí acaba por ser benéfico tanto para nós como para ela, porque há uma visualização, digamos, né, em termos de aprendizagem é mais fácil para elas perceberem aquilo que estão a fazer e como é que está a ser a capacidade de contração do que ser só manual, sendo que eu pessoalmente gosto também de fazer intervenção manual, porque não gosto muito que as pessoas fiquem só focadas no computador, porque se, por exemplo, se eu enviar algum exercício para casa ou pedir para elas fazerem alguma alteração ou algum trabalho, acabamos por ter, mas depois não tenho o computador, não sei como é que estou a fazer. Então é importante as duas coisas, tanto trabalho sempre, tanto manual quanto com o aparelho, como neste caso com o biofeedback. Exato. E Sim. mais importante é mesmo essa consciência, ainda que possa ser mais subjetiva, mas essa consciência pessoal do que é o relaxamento e do que é a contração. Exatamente. E muitas das Nós. vezes nós. Sim, sim, Desculpa. diz. Estou a dizer que muitas das vezes nós também só pela parte do ensino, de perceber, de explicarmos o que é, que tipo de contração é que é feita, onde é que se localiza, acabamos por desmistificar logo ali, inicialmente na avaliação, muitas dúvidas, que há algumas coisas que acabam por surgir depois naturalmente e que a pessoa se fica muito mais predisposta depois ao tratamento e acaba, repare, são músculos internos, não é? Muitas senhoras nem sequer sabem que eles existem, quanto mais como é que eles se contraem, né? Como é que eles relaxam, como é que funciona, digamos assim, toda a parte da anatomia e fisiologia. Portanto, se nós começarmos um bocadinho por esse ensino, já desmistificamos muita coisa e é muito mais fácil depois um tratamento e uma adesão ao tratamento. É uma visão completamente diferente. Eu costumo mostrar mesmo imagens, esquemas, para elas perceberem e depois torna muito mais fácil a adesão. E se calhar vai ter ao encontro de uma questão que te ia colocar, que é precisamente se calhar a resistência ou a dificuldade inicial para este Sim, tipo de estratégias, de práticas. A parte da terapia sexual pode ajudar um bocadinho a colmatar isto, não só, mas também. No entanto, no momento, imagino que as pessoas de facto fiquem muito ansiosas, um momento inicial, uma primeira sim, avaliação, como é que lidas com isso? sim. Às vezes não é fácil, mesmo para nós, não é? Porque acabamos por ter muita responsabilidade, digamos assim. São áreas que temos que ter muita consciência que estamos a tocar em pontos sensíveis, digamos assim, mesmo, por exemplo, o tipo de questões que fazemos, não é? Um, temos de ter sempre ali muito respeito e muito consentimento, digamos assim, por quem estamos a intervir. O que eu costumo fazer é explicar sempre aquilo que é, em que vamos, como é que é feita a sessão, um, e dizer sempre que as pessoas são elas que estão no comando. Portanto, se não quiserem que a avaliação seja feita, se houver uma sessão que está marcada e que naquele dia eu não estou com disponibilidade, por algum motivo, ou seja, são elas sempre que comandam. Isso é importante, é uma das coisas que eu acho que as tranquiliza logo no início. Depois lá está, é muito trabalho de ganhar confiança com a paciente, perceber que nós sabemos aquilo que estamos a fazer, mostrar também os esquemas para eles saberem exatamente o que é que está a acontecer, ir explicando durante a sessão aquilo que vamos avaliando, e acaba por ser depois mais fácil. Mas sim, uma primeira sessão é sempre um bocadinho mais constrangedora, digamos assim, para a paciente, mas também são situações em que normalmente são fáceis de contornar, sim. Mas lá está, Mas é precisamente importante. por serem áreas tabu e por serem situações que ainda não são muito faladas e pronto, há aqui tudo Uhum. há sempre um bocadinho mais de dificuldade em as pessoas aderirem aos tratamentos, sim. E muitas vezes lá está, deixam adiar até que não dá mais e aí pronto, ok, tenho mesmo que recorrer. O que é pena, porque às vezes nós conseguimos fazer um tratamento melhor em poucas sessões do que propriamente quando já há ali Uhum. mais complicações envolventes. Acaba por ser um bocadinho semelhante às questões da terapia sexual, da psicologia. Sim, O cerne
do sucesso terapêutico tem muito a ver com a relação que estabelecemos com a pessoa que temos à nossa frente e em esta, de facto, ter o poder no seu próprio percurso, mais do que propriamente os conhecimentos a especialidade, não é? Isso também, isso é muito Uhum. importante, mas não é o Sim, que a faz o relação todo. terapeuta-paciente. Sim, sem dúvida. E mais, não é um só especialista que vai ajudar esta pessoa, é preciso, de facto, intervir em diversas frentes. A pessoa é um todo com Uhum. várias dimensões, física, psicológica, relacional, e todas elas devem ser contempladas. Temos que ter este olhar também. Sem dúvida. E lá está. Atualmente estás a trabalhar em contexto mais privado, mas também creio que já passaste por contextos institucionais. Sim. Como é que funciona aí? Qual é o valor que sentes que tem a fisioterapia do pavimento pélvico? Bom, eu pessoalmente acho que a intervenção não acaba por, ou seja, o objetivo ao utente acaba por não ser muito diferente, digamos assim. Portanto, agora, em termos de equipa multidisciplinar, acabamos por ter a mesma dificuldade, tanto da minha experiência, claro, não é? Provavelmente alguns colegas que trabalhem noutros contextos ou noutras clínicas poderá ser diferente, mas na minha experiência nós estamos na mesma sozinhos, digamos assim. Ou seja, acabamos por não fazer trabalho da rede na mesma. Portanto, acabamos por ter na mesma utente, em que intervimos também de acordo com a patologia dele, de acordo com a avaliação que fizemos. Acaba por ser um bocadinho mais fácil, digamos assim, em termos de encaminhamento, no Sistema Nacional de Saúde do que no privado, mas razões, não é, às vezes económicas, não é? É mais fácil. Mas o tratamento em si, eu consigo mais facilmente ter uma avaliação melhor, mais completa, por uma questão de tempo também no privado, mas em termos de trabalho em si que é feito, acho que não é muito, não varia muito, digamos assim, né? Para o utente, o objetivo terapêutico. Mas parece-te que seria importante. O que é que seria, o que é que seria, o que é que poderia melhorar esta situação, ou a própria intervenção da saúde pélvica? Tanto num lado como no outro, ou seja, tanto em público Sim, como em privado. sim, provavelmente tens a aprender tanto num sentido como no outro. Eu acho que nós, por exemplo, em termos de avaliação, né, poderíamos fazer um bocadinho mais, né, mesmo em termos de fisioterapia no geral, digamos assim, nós acabamos por não falar com os outros utentes de outras áreas, por exemplo, se existe algum tipo de sintomatologia na área de reabilitação pélvica. Né? São coisas que acabam por ser isoladas e as pessoas só recorrem quando efetivamente têm um problema que querem mesmo resolver, quando, por exemplo, são aquelas situações de pequenas perdas que nós já sabemos que elas vão precisar de algum tipo de intervenção, mas que se não forem elas a dizer, nós também não estamos ainda sensíveis, todos nós, para questionarmos nesse sentido. Portanto, acho que em termos de divulgação não está a ser, na minha experiência, claro, não estamos a fazer um trabalho ainda muito efetivo. E lá está, e depois a rede, não é? Ou seja, não interessa só, é importante, claro, não é? Que eles encaminhem para a fisioterapia, mas depois também é preciso a psicologia, é preciso a ginecologia, é preciso a obstetrícia, tem que haver todo um trabalho em rede, tanto de um lado quanto do outro, para podermos abranger o maior número de pessoas e conseguirmos uma intervenção melhor do que aquela que possamos fazer sozinhos, digamos assim. Exato. Bom, estamos a chegar ao final, pelo menos das nossas questões, e estava aqui a ver se surgiam mais questões, mas não, as pessoas foram entrando e foram assistindo, mas não surgiram novas questões. Não sei se há alguma outra questão que tu queiras abordar ou alguma mensagem que queiras frisar para quem nos possa estar a ouvir agora ou depois. Uhum.
Bom, eu gostava de dizer que a fisioterapia tem um papel muito importante nas disfunções do pavimento pélvico que não vejam como um tema tabu, não se inibam às sessões, procurem ajuda caso exista algum tipo de sintomatologia nesta área, porque de facto, em termos de qualidade de vida, nós temos ótimos resultados, conseguimos uma intervenção, não é, muito boa e, e não há, no fundo, uma necessidade das pessoas estarem a esconder e a camuflar, porque depois acabam por, lá está, entrar nesse contexto de isolamento, de ansiedade, de stress, e muitas vezes acabam por ser situações em que são facilmente resolvíveis e, em termos de qualidade de vida, é muito melhor. Portanto, procurem profissionais que vos possam ajudar. E algum conselho prático em termos, por exemplo, de estilo de vida que possa contribuir para uma melhor saúde pélvica? Por exemplo, alguma dica sobre posturas, sobre hábitos a evitar ou a promover? Bom, eu percebo algumas vezes, por exemplo, agora estou-me a lembrar que as pessoas em termos de ingestão de água, não é? Por exemplo, não recorrem quando têm algum tipo de incontinência, por exemplo, porque acham que vão ter mais perdas. E isso acaba por ser um mito, não é? Não é por retirarem um lado que vão melhorar o outro, precisam é de fazer o tratamento, lá está, específico, e acabam aí sim por piorar, entre aspas, depois o funcionamento normal do corpo. Depois, em termos, por exemplo, de saúde intestinal, muitas vezes também acontece as pessoas, ou seja, estão constantemente a adiar a ir à casa de banho. Isso depois também, em termos de pavimento pélvico, não é benéfico, portanto, sempre que existe uma necessidade, é para recorrer. Em termos de bexiga, a mesma coisa, ou seja, não estar horas e horas e horas e horas seguidas sem ir à casa de banho, não é? Tentar fazer uma gestão de água correta e fazer idas periódicas, não é? Sempre que houver necessidade, não estarmos constantemente a adiar. Então são conceitos assim mais generalizados que posso deixar cá, Sim, sim. por Não exemplo. quero mais lembrar. De Sim, facto, muitas vezes não prestamos atenção e isso vai interferindo com o funcionamento do pavimento pélvico. sim. Acabamos por estar ali Bom, a dar um excesso de carga desnecessário quando já existe algum tipo de disfunção que pode depois não ser benéfico a longo prazo. Sim, exato. E contribuir para a saúde em geral também. sim, também. Bom, Joana, olha, foi um gosto estar Obrigada. à conversa contigo sobre estas áreas. Não é a nossa primeira vez, mas é bom, através destas redes, também podermos retomar contacto e também podermos partilhar com quem nos possa ouvir e que possa vir a beneficiar. E espero ver-te em breve, ao vivo, não é? Que o Sim, Covid nos deixe, está bem? certo. Também espero. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito deste bocadinho. Espero ter contribuído, pelo menos, para desmistificar um bocadinho aquilo que é as nossas intervenções. Obrigada. Obrigada, e nós teremos mais novidades, nós aqui da nossa página teremos mais novidades em breve Boa. e continuem a acompanhar-nos, quer a mim, quer a Joana, que certamente estará disponível para caso tenham questões, caso queiram vir a contactá-la, não é? Na página dela. E um grande beijinho, continuação de bom fim de semana. Adeus. Obrigada. Beijinho. Beijinho.